E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então concluindo aqui o nosso módulo de ecumenismo. Nós falamos um pouquinho sobre ecumenismo na América Latina, né? E vamos concluindo aqui, ó. Na América Latina, nós falamos sobre ecumenismo na Igreja Católica e agora nós vamos enfatizar na América Latina. 1913 foi a primeira reunião chamado o primeiro grupo de igrejas que se reuniram no Comitê de Cooperação para a América Latina, tá? Por que foi criado esse Comitê de Cooperação para a América Latina, pessoal? Por quê? Porque eles foram para a reunião em 1910, que aconteceu lá, acho que na Europa, certo? Naquelas primeiras reuniões que aconteceram lá. E aí o que acontece? Quando eles foram para a Europa, lá para aquelas reuniões gerais do ecumenismo mundial, eles chegaram lá e ninguém tocava em assunto da América Latina. E eles queriam falar e a palavra era pouca e eles perceberam que a América Latina foi meio deixado de lado, de maneira secundária, deixado de escanteio, não tocavam no assunto. Então, eles saíram de lá em 1910 e em 1913 eles conseguiram montar um comitê de cooperação para a América Latina, a fim de fortalecer o ecumenismo na América Latina, já que nas reuniões gerais eles acreditavam ficar meio que de lado. Tá? Então, ó, percebam. Então, primeiro nós temos um comitê, certo? De cooperação. Esse comitê aqui irá organizar, o que ele irá organizar? O Congresso. Congresso da Ação Cristã na América Latina. Então, esse congresso, nós já tivemos 3 grandes congressos, tá? da Ação Cristã na América Latina, que aconteceram em Panamá, Montevidéu e Havana. Tudo isso aí nos anos 20. Panamá foi em 1916, o primeiro, logo depois de 1925, em Montevidéu, e Havana em 1929. Então, em Panamá, em 1926, foi o primeiro. Depois, Montevidéu, 1925 e em Havana, 1929. E esses movimentos de ação cristã na América Latina, esses congressos, eles deram resultados. Quais resultados que eles geraram? Panamá, 1916, tá? 1916 Panamá, Montevidéu, 1925, Havana, 1929. Esses congressos deram frutos. Quais frutos que eles deram? Essas instituições aqui. Eu, de propósito, não coloquei o que significa essa sigla, para você colocar aí no seu caderno, certo? Procurar no material que nós vamos mandar para você e também para que você treine, coloque isso aqui. Se você olhar numa sigla, eu acredito que uma prova que mande uma sigla vai colocar o que significa. Mas vamos nos preparar para o pior. Apareceu só a sigla, você precisa saber o que significa, tá bom? Quais são essas siglas aqui, então? Então nós temos aqui Conselho Evangélico da Latinoamérica, Conselho Evangélico Latino-Americano, certo? União Evangélica Latino-Americana, Conselho Latino-Americano de Igrejas, tudo isso aqui na América Latina. E um que eu deixei de preto aqui, destacado, tá bom? Porque isso aqui pode ser alvo, tá? Isso aqui, se eu fosse fazer uma prova para cobrar um desses conselhos, eu cobraria o CONIC. Por quê? Porque ele é brasileiro, né, pessoal? Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. É um órgão aí que já está completando 40 anos. E esse órgão, que nasceu em 1982, ele busca o quê? Ações ecumênicas dentre as igrejas cristãs no Brasil, tá bom? Então, Conselho Evangélico Latino-Americano, União Evangélica Latino-Americana, Conselho Latino-Americano de Igrejas e o CONIC, que é brasileiro, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que tem sua sede lá em Brasília, tá bom? Pessoal, então, esse aqui é o resumo do ecumenismo na América Latina. Questões de prova, eles podem pedir o ano do comitê, o ano do primeiro congresso, Panamá, 1916, tá? Ou esses órgãos aqui que foram desenvolvidos a partir dos congressos. Conselho Estadual Latino-Americano, União Latino-Americana, União Evangélica Latino-Americana, Conselho Latino-Americano de Igreja, e se for cobrado isso aqui, há muita chance de cair o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, de 1982, tá? Para concluir esse assunto, eu vou apagar aqui, se você não tiver anotado tudo ainda, aperta o print aí, aperta o pause, anota tudo, depois continua o vídeo, tá? Eu quero concluir aqui, pessoal, com a citação de uma encíclica papal, de um dos papas mais populares, né, que nós tivemos aí dos últimos anos, né, dos últimos séculos, digamos assim, que foi o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, no ano de 1995, ele escreveu uma encíclica papal, e essa encíclica papal é Ut Unum
Ut unum sint, tá? Ut unum sint. É a encíclica do João Paulo II. Então vou colocar aqui João Paulo II. João Paulo II, tá? Ut unum sint, no qual esse termo ut unum sint, em latim é que todos sejam um, e a base dessa encíclica do João Paulo II de 1995, ut unum sint, é João capítulo 17, versículo 21. Quem diria, hein? Falamos de ecumenismo e terminamos citando a Bíblia. Olha aí. A encíclica do João Paulo II, baseada em João 17, 21, que todos sejam um, né? Ut unum sint, é muito importante até hoje e é tido pelos católicos aí como um documento que deve ser seguido, já que o João Paulo II gosta de uma popularidade muito grande dentro da Igreja Católica. É um dos papas dos últimos aí mais populares e mais admirados por todos, né? Então, que todos sejam um. Isso demonstra, se essa encíclica está em vigor e ainda é seguida pelo catolicismo, que continua sendo o ecumenismo na Igreja Católica, né, no mundo todo, continua sendo um alvo, continua sendo um objetivo geral da Igreja Católica alcançar o ecumenismo. Tá bom? Existem muitas instituições dentro da Igreja Católica buscando esse alvo, esse projeto, causa determinadas polêmicas no meio protestante, se concorda, se não concorda, o que acha de tudo isso, mas lembrando que o nosso propósito aqui não é entrar nessas controvérsias, é acertar questões de prova. Então eu preciso que você lembre do ano 1995, da encíclica do João Paulo II, Ut unum sint, e João 17, 21, que todos sejam um, que isso aqui pode ser cobrado tanto como uma pergunta, como um contexto para uma pergunta. Tá? Uma pergunta que vai cobrar sobre ecumenismo pode começar. No ano de 1995, o Papa João Paulo II escreveu a encíclica Ut unum sint, na qual ele descreve os objetivos para o ecumenismo. Quanto ao ecumenismo, plum, aí vem a pergunta. Tá? Quanto ao ecumenismo, no Brasil, qual o nome do conselho, ok? Que busca o ecumenismo, tal, e você já anotou no seu material, CONIC, que foi fundado em 1982, tá bom? Então, pessoal, eu espero que essa questão do ecumenismo tenha ficado claro, tá? Eu espero que esse módulo aí ajude você a entender um pouquinho do que significa o termo ecumênico e se ele vir na sua prova, você vai acertar, tá? Qualquer dúvida que você tiver, então nos procure pelos meios aí que a plataforma sugere para você, e nós estamos prontos para ajudar, tá bom? Até um próximo módulo e bons estudos e até a prova!